Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez eu trouxe um vídeo muito polêmico. Cristão pode beber? Bom, eu tenho uma opinião muito certa sobre esse assunto e essa opinião minha eu tirei não só da palavra de Deus, como de algumas experiências que eu tive sobrenaturais com Deus. Não diga que você também tem experiência sobrenatural a respeito desse assunto. Sim, eu venho trazer para vocês uma experiência muito forte que eu tive a respeito desse assunto, bebida alcoólica, tá? Então, primeiramente, eu acredito que cristão não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Na minha casa, nós não trazemos para dentro da nossa casa nenhum tipo de bebida alcoólica, nem um vinho, nem cerveja, nem nada. Nós não bebemos socialmente, eu, meu esposo, e nós ensinamos aqui na minha casa, as nossas filhas, que cristão não bebe, tá? Por que que nós temos essa posição muito bem esclarecida na nossa mente? Primeiramente, a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, eu sou uma pessoa que já vivi no mundo das drogas, já vivi no mundo do alcoolismo e eu tenho experiência com alcoolismo. Já fui alcoólatra de beber todos os dias da minha vida. Quando eu morava em Belém do Pará, a cor da minha pele tinha mudado, eu tinha uma pele azulada de tanto que eu bebia. Eu lembro que eu passava a noite toda bebendo, às vezes Campari, que é aquela bebida vermelha, e no outro dia de manhã eu olhava, minha boca estava toda vermelha, meus dentes todos vermelhos, minhas mãos vermelhas. Eu falava, nossa, olha como eu tô toda vermelha, porque eu acho que eu bebia e me lambuzava com aquele negócio. E eu cheguei a ficar muito viciada em álcool lá em 2 anos que eu morei em Belém do Pará. E quando eu morava aqui em São Paulo também, eu bebia. E para mim que já fui escrava da bebida, eu sei como que a bebida age no corpo do ser humano. E quando eu me converti numa casa de recuperação. Eu já contei isso no vídeo do meu testemunho, vou deixar o link aqui no box de informações para vocês verem, quem nunca viu. E quando eu me converti, eu fui para uma casa de recuperação. E nessa casa de recuperação, a gente trabalhava com drogados, alcoólatras e depressivos. Existiam pessoas que se internavam lá para se libertar, não só das drogas, como do alcoolismo e da depressão. E a gente orava junto com essas pessoas. E então havia manifestação demoníaca, pessoas caíam endemoniadas. E o diabo falava a respeito do que ele fazia na vida dessas pessoas através da bebida. Então, a experiência que eu tive com o inimigo dentro da casa de recuperação, na fase de libertação de pessoas que eram alcoólatras, me fez entender e crer que existe um demônio que age na parte do álcool, na parte do alcoolismo. E esse demônio, ele tem o nome de Zé Pelintra, e ele age nessa parte, porque o inferno ele é organizado. Assim como o crime é organizado, o inferno também é organizado. Então os demônios eles agem em áreas descritas para eles agirem. Existe o demônio da pornografia, existe o demônio das drogas, existe o demônio do álcool e por aí vai. E eu tive muitas experiências de libertação de pessoas alcoólatras. Passando a moto aí na frente. Eu tive muita experiência de pessoas alcoólatras no momento de serem libertas desse demônio Zé Pelintra se manifestar. Se vocês pedirem a Deus discernimento, se você é um cristão que você tem o costume de beber bebida alcoólica, que dentro da tua casa tenha bebida alcoólica na sua geladeira, você perguntar para o Espírito Santo, isso aqui te incomoda? Me mostra. E se isso te incomodar, eu vou abrir mão para não te ferir. E Deus ele vai falar com você, ele vai te dar experiências com isso. Mas eu já tive muitas experiências com isso. Bom, esse demônio do alcoolismo, ele viveu na minha família já em gerações passadas, né, na vida do meu pai, e assim foi passando para a vida dos meus irmãos e da minha, e também teve na vida do meu esposo, na vida dos antepassados dele. Graças a Deus foram libertos. O que aconteceu? Quando a gente se casou, antes da gente se casar, a gente teve uma experiência muito forte com isso. Eu estava numa igreja junto com
uma pastora que a gente andava com ela para pregar a palavra, eu e meu marido. Só que na época a gente era namorada, ou a gente era noivo, a gente ainda não tinha se casado. E o que aconteceu? Depois de um culto, essa irmã pediu para orar pelo meu esposo, que ela estava sentindo de orar por ele, que existia um mal que estava... Ela disse assim, esse mal ele está quieto, ele está escondido e camuflado. E ele não se manifestou, mas ele está aguardando o momento certo de se manifestar. E aí ela colocou a mão, o culto já tinha acabado, só estava eu, ela e o meu noivo na época, dentro da igreja, e ela colocou a mão na cabeça dele e começou a orar. E começou a repreender o Zé Pelintra. Ela começou a repreender esse demônio do alcoolismo. E eu orando lá do lado do meu esposo, de repente meu esposo começou a ficar meio branco, meio pálido, meio tonto. E eu percebi que ele estava tipo passando mal na oração. E a gente amparou ele, né? Sentou ele, e ele ficou meio branco assim, ele sentiu que ele ia desmaiar durante essa oração. E ela expulsou aquele mal. Ela expulsou o espírito do Zé Pelintra. E no momento em que ela expulsou aquele demônio, o que acontece? Ela falou assim, sente o cheiro. Essa irmã falou isso pra gente. E na mesma hora, foi muito impressionante. A igreja foi tomada por um cheiro de álcool mesmo, etílico, sabe? Cheiro de pinga. A igreja foi tomada por esse cheiro. Ficou um cheiro tão forte, a gente fazia assim, nossa. O meu marido, que na época era meu noivo, também sentiu esse cheiro. Todo mundo que estava ali perto sentiu esse cheiro muito forte de álcool. E ela falou assim, ele ia se manifestar aqui. E esse cheiro é a manifestação de que ele saiu da vida do seu esposo, do seu noivo, né? E para mim aquela experiência foi muito marcante, porque o meu noivo era um jovem crente, de dentro da igreja, nascido e criado na igreja, não tinha o costume de beber, não era alcoólatra de forma alguma, e existia um demônio ali incubado, que a gente fala, né? Esperando o momento certo de se manifestar na vida dele. E Deus revelou isso para aquela irmã, e naquela oração, Deus permitiu que a gente tivesse sentisse o cheiro dele. Por quê? Porque talvez se a gente não sentisse, a gente não ia crer que realmente ela tinha sido usada por Deus para mostrar que existia um mal ali escondido, esperando o momento de se manifestar. Mas a partir do momento que a gente sentiu aquele cheiro de pinga muito forte, de arder o nariz, a gente não conseguia respirar. A gente teve certeza de que aquilo era de Deus, que aquela revelação era de Deus e que havia realmente um mal ali esperando o momento certo de se manifestar. Então, essas experiências que eu tive com Deus fazem com que eu não dê esse tipo de brecha dentro da minha casa e nem na minha vida. O inimigo, ele não precisa de uma porta aberta para entrar. A Bíblia diz que Jesus, ele bate na porta e espera que alguém abra. Ele diz, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Mas o diabo não, o diabo ele não precisa de uma porta aberta. O diabo ele só precisa de uma brecha. Se você der uma brecha, ele entra e ele faz uma arruaça dentro da casa onde ele entra. Então, eu creio que se eu começar a beber socialmente, em festa e beber bebida alcoólica, eu vou estar dando uma brecha para Satanás entrar. E quando você dá uma brecha para Satanás entrar, você dá um cheque em branco na mão dele. Você não estipula o valor, olha, diabo, eu deixo você entrar na minha vida, mas você só vai agir em tal área. Não. Com o inimigo não tem esse tipo de contrato. Quando ele entra, ele faz aquilo que ele quer. Ele geralmente entra para matar, roubar e destruir. Arrasar com a vida da pessoa. Então, eu não dou esse tipo de brecha, não aconselho ninguém que dê. Eu acredito que o cristão ele não precisa beber. Porque a bebida, ela existe para quê? No mundo eu bebia para ter alegria. No mundo eu bebia para dar risada, para ficar mais descontraída. Só que com Jesus eu sinceramente não preciso dessa bebida para ter alegria. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super divertida, super extrovertida, entendeu? E que me divirto com qualquer coisa. Me divirto em todos os lugares. Até no meu ambiente de trabalho eu consigo transformar aquele ambiente num ambiente de diversão. E por que eu vou ter que beber? Eu não preciso de beber para realmente me divertir. Eu realmente não preciso disso.
Jesus, ele me deu uma alegria que é eterna. Antigamente, eu me lembro que chegou uma época da minha vida que se eu não fumasse maconha, eu não conseguia dar risada. Porque a maconha, ela coloca em você uma vontade de você dar risada de tudo, de qualquer coisa. Até que não seja engraçado, você começa a rir de tudo. Mas eu cheguei um tempo da minha vida que eu não conseguia dar risada. Se eu não fumasse maconha, eu não conseguia rir. Eu não conseguia sorrir das coisas. E hoje em dia, eu dou risada de tudo. E faço um monte de gente dar risada, porque eu sou super palhaça. Entendeu? Então eu não preciso fumar maconha para dar risada. Eu não preciso beber para dar risada. Eu tenho crises de riso horríveis. Horríveis, de babar, de chorar. E eu tenho problema de crise de riso. Quando eu tenho crise de riso, ninguém me segura. Então, assim, realmente Deus, ele me deu essa alegria verdadeira, essa alegria genuína, e eu não preciso de beber, não preciso beber nenhuma bebida alcoólica para eu me divertir numa festa. Eu preciso de comer eu preciso, mas beber realmente eu não preciso. E se você precisa tomar alguma coisa com álcool para você conseguir se divertir em algum lugar, alguma coisa errada. Você precisa buscar em Deus essa alegria. E se você é cristão, muito mais. Não tem por que você buscar artifícios de fora para ser feliz, para ser alegre, para se divertir. Jesus, ele é aquele que nos dá a verdadeira alegria, a alegria eterna, que não se desfaz, não passa depois do efeito da droga. Amém? E então, assim, como na casa de recuperação, eu trabalhava com libertação de pessoas alcoólatras, então eu sei. Se você quiser crer no que eu estou te dizendo, amém, você não vai precisar passar por nada disso. Mas eu passei, eu estive lá, eu trabalhei com pessoas que estavam envolvidas com a bebida alcoólica. E eu via o quanto era difícil da libertação delas vir e o quanto a gente tinha que lutar com demônios. Por trás da bebida alcoólica existe um demônio. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a sua vida, tenha edificado a sua fé e, por favor, se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clica no botãozinho vermelho aí embaixo. Inscreva-se porque semana que vem nós temos surpresas. Tem uma surpresa no vídeo semana que vem. E curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha no Facebook. Vai lá na minha página no Facebook, Ministério Kelly Salles, curte a minha página, tem memes super divertidos lá pra vocês, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!